Estamos de volta em mais um episódio do Decode Fix. Estava com saudade, inclusive, de gravar, mas estou com um casal aqui que vai trazer muitas informações, muitas comunicações. Vocês não perdem por esperar, esse episódio tá muito especial. Mas eu quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, que são quem impulsiona o Decode Fix a funcionar. A Vende Brinde, que está trazendo, inclusive, os brindes para os nossos convidados. Fiorita Beleza Feminina, FWD, Axia Contábil, Uniconsórcios, Energy Gold, Suplementos, Rocha Service e Ortobon, Hermes Fontes, Sans Clube e Barra dos Coqueiros também agora, né? Então, vamos até atualizar aqui, porque a Ortobon está expandindo. Eu quero agradecer a todos vocês que fazem esse movimento do Decode Fix acontecer realmente. Muito, muito obrigada por fazer parte desse momento. E das boas-vindas, meus amigos, Rony e Cláudia, que são donos da Axia Contábil. Eu falei certo, Axia? Isso mesmo. Ainda bem, viu? Quero saber. Todo episódio eu falo assim, então tem que estar certo. Bom até de Agora saber, com os né? proprietários, meu Deus do céu, será que eu tô falando errado? Certíssimo. Muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui, é uma honra ter vocês fazendo parte do Decode Fix, né? Porque desde o início vocês estão patrocinando e para mim é uma alegria muito grande receber vocês aqui para contribuir também com conteúdo, conhecimento, porque não é pouco, a gente conversa muito, eu digo agora, todo esse bate-papo que a gente tem informalmente vai ser gravado, porque é muito conteúdo realmente, muito conhecimento. Vocês trazem uma bagagem muito grande. Eu quero que vocês se apresentem, né? Porque eu já conheço, eu sei que começou o relacionamento na faculdade. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês, da Axia, e aí a gente vai fluindo aqui nosso bate-papo. Muito bem. Uhum. Perfeito, então, né? Sou Roniel Oliveira, gestor da Axia Contábil. Já estamos no ramo aí há 13 anos, empreendendo também e ajudando aí outros empreendedores. E é um prazer estar aqui com vocês, que também é uma outra forma de empreender também. Então, a Axia Contábil fazendo parte desse momento aqui, levando conhecimento, levando histórias aí ao público e ajudando também outras pessoas que almejam empreender. Eu fico muito feliz em fazer parte desse momento aqui com vocês. Bacana. Que legal. Olá, boa tarde. Meu nome é Cláudia Maria Cavalcante, sou contadora, já estou também há 13 anos, não é 13, né? 13 anos no mercado. Eu trabalho para um grupo de empresas do comércio varejista e também dou um apoio na Axia Contábil. Isso mesmo, isso mesmo. É bacana, porque a história de vocês, elas se complementam o tempo inteiro, né? Sim. E é muito interessante que vocês começaram a estudar juntos, se Isso. formaram juntos, também. Foi, isso. E aí, logo depois você abriu a empresa, como foi o início ou não? Começou a trabalhar, depois veio a ideia de... Vai contando a história. Onde é muito empreendedor. Não, eu sei que você tem vários negócios, mas vamos Ao início, né? Vamos ao início. Na verdade, o empreendedorismo contábil, ele não estava no meu foco inicial. Na época, eu trabalhava com meu pai, nós tínhamos um material de construção. E o meu intuito de conhecer um pouco mais de contabilidade era para melhorar a nossa gestão mesmo do negócio, evitar alguns prejuízos que estavam ocorrendo ali e entender melhor o mundo das finanças. Eu sempre fui apaixonado por tudo que era ligado à economia. Então, na faculdade eu percebi que havia uma carência de mercado, em especial para as micro e pequenas empresas, não havia um linguajar voltado para elas. E aí, quando eu fiz essa conexão do que eu vivia no nosso comércio, para o que a faculdade, a contabilidade poderia oferecer a esses pequenos comércios, então começou a desenvolver em mim uma vontade de empreender e acreditar que aquilo ali poderia ajudar outras pessoas, que assim como eu inicialmente tinha algumas dificuldades, desenvolver melhor seus negócios. Então, eu hoje tenho o prazer de... Poxa, desculpe. Eu vou colocar no silencioso, não vou desligar, não? Tava tão bem. Bem que você falou, Cláudia, que o celular dele ia tocar. Já teria feito isso. O que sempre faz? Não, mas é tranquilo. Hoje acontece, né? É normal. Isso É acontece. meu sócio aqui, deixa eu... Empresário é assim mesmo. Mas, Tem sossego, né? não, mas é normal, a gente sabe bem disso. E a pessoa que é empresário, né, a gente toca várias Multifunções. funções, Funções. né? Agora em pouco eu tava lá no Maranhão.
mas por telefone. Pronto, agora tô ligado. Agora Só tá em Aracaju de volta, né? Mas aí, Rony, continue, né, falando sobre essa história, né? Como surgiu, né? Uhum. O começo, né, da contabilidade, você falou aí, né? Que Uhum. era apaixonado sempre pela área de economia, de finanças. E seu pai, né, tinha um material de construção. Isso. Na verdade, tudo que é ligado à economia me move, né? Eu estudo muito. Eu gosto, inclusive, de aprender sobre os números da macroeconomia e ver de que forma eu posso trazer aquela metodologia para mim e para meus clientes, para fazer com que aquela metodologia de trabalho seja aplicada também, lógico, nas suas proporções, a pequenas empresas, levando ali um grau de conhecimento maior e questões mercadológicas também, tentando ver sazonalidades, tentando se antecipar a outros fatos para que eu possa, de alguma forma, contribuir. E tem funcionado, graças a Deus. Eu tenho um hall de clientes lá na nossa empresa. A gente atende comércio, indústria e serviços aqui no estado. Já trabalhamos aqui em alguns municípios, pelo menos umas 15 cidades aqui do nosso estado. E eu tenho lá alguns cases de sucesso, né? Que a gente começou com empresas que eram mês e hoje faturam em média de 600, 800 reais mês. Caramba, que massa. Bem como a gente se especializou em algumas áreas, né? Algumas áreas do comércio em específico, que envolvem um conhecimento mais abrangente, em especial na questão tributária. Eu fiz pós-graduação, inclusive, Cláudia também está sempre comigo aí. E fizemos uma pós-graduação em auditoria e controladoria. Isso nos trouxe o conhecimento necessário para que a gente alicerce de maneira mais segura, mais confortável nossos clientes. Então, todo esse conhecimento, ele vai como se fosse numa forma de consultoria gratuita, que já estaria incluso aí no nosso pacote de serviços. Todo o nosso conhecimento, ele vai, em tese, já num pacote promocional para o cliente. A gente não cobra consultoria, a gente simplesmente faz uma gestão, ajuda eles na gestão contábil, né? É uma vertente da contabilidade, que é a contabilidade gerencial, onde a gente deixa apenas de olhar o passado das empresas. A gente tem o passado, na verdade, como dados elementares para que a gente possa definir melhor um futuro das empresas. Então foi daí que eles saíram, então, dessa história aí que ele contou da área de contabilidade e decidiu, eu creio que, abrir a Axia. Sim. A Axia vem o seguinte, né? Vamos primeiro explicar o que é a Axia, né? É isso que eu ia perguntar. Eu acho interessante o nome, eu disse, por que tem a ver Axia com Rony, com Cláudia, mas eu vou perguntar, né? Na verdade, foi o que eu mais demorei a fazer na minha empresa foi decidir o nome. Eu já tinha feito várias coisas e estava buscando um nome para a empresa. Então, eu queria algo que tivesse alguma ligação com a minha história, né? Com a nossa história, na verdade. Faz sentido, né? Desse sentido. E aí, se você for buscar do grego, axia significa mérito. Então, mérito contábil. Ai, que massa. Certo? Então, não só é a história de muitos microempresários, né? A gente vem muito com o nosso mérito. A gente tem que se levantar mais cedo, a gente tem que fazer multifunções para que a gente consiga galgar um caminho mais frutífero. Isso aí, então, já na verdade, eu assino material de construção, né? Eu decidi que eu iria sair do setor de comércio, especificamente, e que eu ia ingressar no setor de serviços, uma vez que eu identifiquei esse nicho de mercado aí que eu poderia obter um sucesso. Apostei. No início, como todo e qualquer negócio, foi muito difícil. Uhum. Foram 3 anos e meio aí, bem difíceis mesmo, que a gente tem que ser muito perseverante e acreditar muito no que a gente sabe fazer. E aí, graças a Deus e essa perseverança, os frutos eles vieram em abundância. E hoje, não só a mim, mas a outras pessoas, esse conhecimento ele tem ajudado bastante a fazer com que microempresários tenham uma visão mais orgânica, mais organizada do seu negócio. Tem funcionado bem. Bacana. Então foi uma dor sua lá atrás e você buscou um público-alvo, né? Isso que é o mesmo. Microempresário. Isso mesmo. Muito bom isso. Eu gosto muito de falar sobre, porque o Decodifix, ele traz o desenvolvimento humano, né? Vai falando sobre pessoas, sobre autoconhecimento, sobre relacionamento e perfil comportamental, que é
é minha paixão, o que eu mais gosto de falar. E é super interessante que a gente vê duas pessoas, todos os casais que a gente tá trazendo, só assim, um oposto do outro. Aí vem Roniel conversador, e Cláudia aí toda caladinha. Porque sempre tem que ter um equilíbrio, né? É o complemento. A gente fala justamente. É a balança. E eu falo justamente sobre isso, sobre essa diversidade, né? E a diferença do outro, como se complementa e faz realmente as coisas acontecerem. Que é o que faz realmente a gente viver, né? Conviver com outras pessoas é reconhecendo a diferença. Porque se fosse todo mundo igual, não teria graça, né? Exato. Então, não daria certo. Reconhecer essa diferença. E aí você traz a sua história também, reconhecendo, sabendo sua dor, querendo ser algo marcante. Então, tudo isso já vem falando sobre personalidade, falando sobre, né, sobre a pessoa, sobre como você quer se posicionar. E isso já traz uma trajetória, já traz identidade à sua própria marca, né? Uma identidade forte. Isso é muito bacana. Eu achei muito bacana quando você falou isso. Então, você pegou uma dor da sua história, criou uma empresa, dali você já criou uma marca que fosse também bem posicionada. E foi o seu tema do TCC, né? Isso, inclusive... Ele usou isso para fazer o tema do TCC dele. Eu fui construindo... Estudo de caso, não foi? Eu fui construindo uma trajetória muito voltada ao que era a necessidade real. O que acontece? Eu até conversava bastante que a forma como era ensinada na universidade era maravilhosa, mas dava uma impressão de que todos iriam trabalhar basicamente para grandes corporações. Mas acontece que o nosso estado, assim como o nosso país, ele é composto na sua maior parte de empresários de micro e pequenas empresas. São empresas onde os gestores são ali, grupos familiares, que geralmente eles não empreendem e não trazem consigo toda a carga de conhecimento necessária. Então, muitas das vezes, eles empreendem até por necessidade. E aí eles têm uma carência de conhecimento econômico, contábil, tributário, que impossibilita eles de crescer. Para muitos empresários é muito difícil sequer formar o preço do produto ou serviços que eles ofertam. É verdade. Então, é também mais uma vertente da nossa empresa. A gente ajuda o cliente lá na formação real do preço do produto ou serviço dele. Que massa. Onde a gente, em questões mais complexas... É um conselheiro mesmo, né? Sim, um consultor mesmo, um consultor contábil de fato, que é também da vertente da contabilidade gerencial. A gente pede que esses clientes nos forneçam dados, que eles, de fato, apontem o máximo de dados possíveis das empresas deles, que a gente consiga entender, de acordo com a sazonalidade, questão mercadológica, questão ali da região onde eles estão inseridos, se é uma questão, por que eles não estão crescendo ainda? Há quanto tempo eles têm o negócio deles? E também fazer outra coisa que poucas pessoas fazem, que é fazer eles enxergarem o quanto eles cresceram. Porque, às vezes, até por uma questão mesmo de costumes, você... acostuma, tá mais ou menos, não sei, tá bom, quando na verdade você olha seus 4, 5 últimos anos e você vê que a pessoa vem numa crescente. Eu tenho vários casos lá, que eu fico lembrando das pessoas, quando nós começamos, você estava aqui, nós passamos por tudo isso e hoje, graças a Deus, você já está nesse ponto. Então acontece bastante isso, para que a gente alerte ao cliente, lógico, né? Tem as situações onde requer um pouco mais de impulsionamento nosso e também dos clientes, para que eles tenham o que é mais difícil de você conseguir numa pequena empresa, que é você separar a pessoa jurídica da pessoa física, certo? Isso aí é o primeiro princípio da contabilidade, né? Que é o princípio da entidade. Os bens da pessoa física não devem confundir-se com os bens da pessoa jurídica. E, infelizmente, as pessoas, quando vão empreender, na sua grande magnitude, elas têm lá aquele sonho de empreender, mas elas nunca tiveram a formação necessária para aquilo. E aí elas tinham um salário, onde elas tinham um regramento pessoal ali, financeiro, que elas sabiam que elas não podiam gastar mais do que o valor do salário delas. Aí elas montam um negócio, e a partir desse momento elas não sabem diferenciar o que é um prolabore do que é a receita da empresa. Elas não conseguem entender que tem que ter uma reserva de caixa. Elas não conseguem entender que tem que se fazer a separação correta do que é o financeiro da empresa, o que é o financeiro pessoal dela. Eu pergunto a vários empresários, quanto é o seu salário? Eles não sabem. Então, é uma das coisas que eu começo a trabalhar com eles. Faz uma consultoria detalhada para aquele cliente. Sim. Aquele cliente que quer também, né? Tem clientes que não quer, né? Que é um problema futuro, né?
até para vocês. Porque tem um cliente que chega lá para a Cláudia mesmo, chega e pergunta, Cláudia, me oriente, eu preciso fazer um investimento, eu tenho X valor, o que fazer? Vocês vão orientar. Mas tem clientes que não sabem nem o valor, como você acabou de falar aí, né? Que entra para ele como pessoa física e ele entra no investimento sabendo que não pode. Ele sabe que não pode. Mas mesmo assim, vocês Sabe que vão não lá... pode, mas faz. Mas faz. Mas vocês... Merecimento, eu mereço. Aí. É meu, eu acho que é dele. Mas vocês vão lá e Mas eu orientam, acho né? que o Brasil, assim, ele é muito escasso no conhecimento financeiro mesmo, Sim. sobre finanças, né? A gente vem do mercado, né, de consórcio, do mercado financeiro, e a gente percebe isso, assim, ao atender nosso cliente, que muitas pessoas têm essa deficiência, Não tem noção. não tem a nenhuma, né? noção básica de finanças, né? Uhum. Que é super interessante. Hoje a gente já faz uma educação financeira para os nossos filhos, mas a gente não teve essa educação Sim. financeira, né? A gente vai aprendendo realmente na tora ali, né? Aprendendo, né? Algumas escolas estão Vai- colocando educação financeira. Hoje as escolas já estão acrescentando, né? Mas Bacana. a gente percebe que a grande parte da população ainda tem. não tem esse conhecimento. Não tem. E é super zero, né? interessante Zero você conhecimento. trazer isso, não só a parte de imposto para pagar, porque não é só isso. Sim. É entender que contabilidade não é só pagar imposto. E é trazer realmente uma versão diferente, uma consultoria e algo que você precisa entender que a sua empresa está ali para dar lucro, para crescer, para expandir. E aí é essa visão que você traz para o seu cliente, né? Isso mesmo. Muitas das vezes o cliente, quando ele ingressa num ramo de atividade, ele não conhece bem. Ele sequer conhece, por exemplo, o que é a sazonalidade. E aí, às vezes, acontece dele começar num período onde essa sazonalidade está lhe favorecendo e ele simplesmente ele cria uma carga de despesas para a sua empresa onde ele acredita que aquilo ali vai poder ser arcado durante muito tempo. Aí vem o momento em que essa sazonalidade chega ao seu período de escassez e ele não tem caixa para pagar essas despesas que ele originou num período em que estava ocorrendo tudo bom, que a receita era corrente mensalmente. Então, a gente também vai alertando o cliente que existem esses momentos. A gente, primeira coisa que eu faço com o cliente, quando ele está começando, é a gente desenvolver um livro caixa para o negócio dele. E eu vou dizer, você vai aqui separar todos os seus custos fixos, seus custos operacionais, o que é necessário para o seu negócio funcionar. A gente vai definir para você também um Prolabore. E aí agora é você quem vai ser o seu próprio fiscal. Eu não vou estar lá vendo o que é que você vai fazer. Mas você vai ter que ser fiel com essa planilha aqui que a gente está passando e você vai alimentar ela. E a gente vai começando aqui, conversando mensalmente para ver de que forma isso está se desenvolvendo. Em alguns casos, quando a pessoa leva isso muito a sério, ela inclusive passa a perceber que ela gastava muito dinheiro de maneira fútil, que não faria sentido e que estaria impedindo um crescimento mais rápido do negócio dela. Então, quando ele leva esse negócio mesmo a sério, essa conjuntura toda de que separar o que é o faturamento da empresa do seu Prolabore, não vai de imediato, já no primeiro mês, buscar uma parcela maior de um carro, agora eu estou querendo mudar de apartamento, colocar meu filho numa escola mais cara. Por quê? Porque essa empresa, eu até pergunto a eles quando você está começando, se você estivesse no mercado, no setor privado, trabalhando para terceiro, nessa função que você exerce hoje, qual seria o seu salário? E aí ele para assim, se seu salário não seria mais 5 mil, 4 mil reais, por que você quer tirar 12 mil de imediato do seu negócio? Vai chegar um momento que ele pode dar até mais que isso. Mas nesse momento, que é a chamada fase embrionária da empresa, é fundamental que você respeite o organograma, respeite o processo dela para que ela não seja sufocada por seus anseios pessoais. Entendi. Perfeito, muito bom. Ainda falando do início aí da empresa de vocês, teve algum momento que foi marcante nesse início, ou que vai, não vai, alguma coisa assim que a gente possa... Porque é bom trazer para as pessoas que estão iniciando, né, negócios agora, ou negócios em casal, né? Também. Falar um pouquinho desse início, teve algo que foi marcante para vocês? Houveram dois momentos. O primeiro momento foi, de fato, quando eu saí do setor de comércio para viver de contabilidade. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil, porque... E o apoio da... fundamental. Na verdade, quando você tem uma pessoa... Eu sou muito acelerado, né, gente? Eu sou muito acelerado mesmo. Não. E aí, essa aceleração, às vezes, ela também... Ela é muito boa,
mas às vezes também ela pode como é que se diz, trazer uma certa frustração, porque você acredita, você simplesmente acredita, você mentaliza ali um processo, você mentaliza um negócio, e você acredita e vai. Só que às vezes, por fatores externos mesmo, ou por inexperiência em determinado segmento, porque é uma coisa nova, simplesmente não acontece as coisas na proporção, no prazo que você gostaria. E aí o início da empresa ocorreu isso, sim. Quando eu saí do material de construção para focar de fato na contabilidade, foi um período muito difícil porque os resultados eles demoraram muito a vir. Então eu estudava muito, eu chegava em casa tarde, eu saía de casa muito cedo e eu conversava com o máximo de pessoas possíveis, mas simplesmente em especial por o fato do mercado me enxergar muito jovem, não tinha a confiança necessária que a profissão exige. Então a minha juventude atrapalhava bastante para que eu obtivesse os clientes que eu almejava. Então, chegou 3 anos e meio, assim, que eu via que o negócio quase não andava mesmo. E eu cogitei, de fato, voltar para o comércio. Eu já estava vislumbrando ali algo que eu pudesse voltar, que eu também sabia fazer. Só, isso aqui não está rendendo, eu estou me esforçando bastante e não vem. Então, eu cogitei voltar ao comércio. Mas eu tinha um sonho, de fato, que era continuar na contabilidade, porque esse meu conhecimento eu sabia que ele poderia mudar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas que também gostavam de empreender. E aí, depois quase chegando já aos 4 anos, meio que Deus olhou para mim e disse, não, agora está chegando sua hora. E aí parecia uma colheita que eu plantei muito e os frutos vieram de uma vez só, amadureceram assim de uma vez. E assim, graças a Deus, foi chegando um cliente, um cliente, daqui a pouco eu sozinho não estava mais dando conta. E aí, nesse momento, eu tinha uma tia minha, que foi inclusive uma das impulsionadoras, também para que eu entrasse na contabilidade. E ela me chamou para ajudar a gerir o negócio dela. No entanto, chegou um momento que a gente não estava mais conseguindo ter a mesma visão de negócio. Eu entendia de uma forma, ele entendia de outra. E aí eu optei por, de fato, montar a Axia Contabilidade. E quando eu fiz isso, eu utilizei o ponto de equilíbrio contábil financeiro. Eu disse, ok, tudo que eu ganho hoje, eu vou montar agora a minha estrutura, vou contratar minha equipe, meus sistemas e investir um valor considerável, que era toda a reserva que eu tinha na época. E assim que eu fiz isso, simplesmente eis que chega a pandemia. Eita! No primeiro mês, eu iniciei em janeiro, e quando chegou fevereiro, a pandemia chegou e chega, fecha, corre tudo. Aí foi que o negócio apertou de verdade. Aí foi um sacrifício considerável pra gente. Mas assim, eu já tinha uma certeza do que eu sabia fazer, já tinha agora uma gama de pessoas que confiavam em mim, e naturalmente o caminho já estava mais largo um pouco para mim. Então, esse momento também foi decisivo, porque eu honrei a equipe que eu tinha contratado, não demiti ninguém que eu tinha contratado, me mantive ali. Pelo contrário, até teve uma funcionária minha que na época o esposo dela foi demitido do emprego por conta da pandemia, ela bem preocupada, e ela é uma merecedora, eu dei um aumento a ela ali no 4º, 5º mês de pandemia, e ela ficou surpresa, começou a chorar assim na minha frente. Como assim? Meu esposo foi demitido e eu recebi foi um aumento. Eu disse, Deus está me honrando, e enquanto ele me honrar, eu vou honrar vocês. E aí, graças a Deus, acredito também que por conta dessa questão de respeitar sempre a equipe, cliente e tudo mais, passei a pandemia, que o que foi o susto inicial, na verdade, foi só momentâneo, mas graças a Deus, de lá para cá é só crescimento. Meus clientes. Então, empreender já sabe que é desafiador para todos. E é interessante a gente trazer essas histórias, porque as pessoas acham que é só a parte boa, né? Eu digo que a parte boa tá só no Instagram, que todo mundo posta, mas o dia a dia, os bastidores, onde o bicho pega, é o que a gente vai trazendo aqui, essas histórias que servem de inspiração, porque hoje vai ter várias pessoas assistindo esse episódio e dizendo, não vou desistir, porque sabe que vai ter um momento difícil. E desistir não é uma opção, né? A gente escutou isso de nossa amiga Suzy, que veio aqui com o Deone, e ela sempre falou isso, desistir não era uma opção, e eu acho que foi algo que ficou marcado pra gente também, porque a dificuldade aparece a todo momento, em todo instante, e às vezes você vai fazer dar um passo e de repente vem aquele banho de água fria, mas é nesse momento que prova realmente a nossa resiliência, a nossa força de continuar. Exato. A experiência, né? Ela traz isso, e aí hoje até, às vezes, chega situações que a equipe fica um pouco preocupada, e aí tem alguns sempre que dizem, é incrível como você não se abala. Eu disse, primeiro que o nervosismo não nos ajuda, então passa a ser nosso inimigo em momento de dificuldade.
a sua capacidade de raciocínio diminui. Depois ela traz insegurança, então também não é, por isso ela também não se faz necessária. É fundamental o quê? Sempre vai dar certo. O pensamento é esse, sempre vai dar certo. Se não deu certo agora é porque não é o final ainda. Vamos trabalhar mais, daqui a pouco ela dá certo. Ô, Cláudia, mas sempre assim, naquele momento que ele viveu a pandemia, Sim. vocês viveram a pandemia logo no começo, empreender, passou o que na cabeça de vocês? O casal como empreendedores, vocês começando, né? Sim. Com a Axia, quantos colaboradores tinham? Tinham três colaboradores, né? Três colaboradores. O que é que passou na cabeça de vocês? Como empreendedores, começando, entre aspas, com a Axia, né? Adriano, eu sempre tive muita fé. Sempre acreditei muito que iria dar tudo certo. Eu sempre trago isso comigo, vai dar certo, tudo vai se resolver. E aquela fé vai movendo e você vai acreditando e no final dá certo. Sim. Eu nunca tive assim medo, não vai dar certo. Não, eu sempre tive fé, calma, vai passar. A tempestade, porque todo mundo passa, né, por momentos difíceis. Você fica um pouco receoso, mas acho que a gente tem que ter a fé e segurança que tudo vai dar certo. Nunca tive assim medo, não vai dar certo. Não. Sempre tive muita fé. É bom que um é o pilar do outro, a sustentação do outro, né? E com isso Já teve algum momento, vocês dois têm a mesma profissão, né? Os dois são contadores. Sim. De ter alguma divergência de opiniões? Não com o cliente, assim, mas... Não, primeiro o Cláudio, foi você. Mas assim, você achava que ia ser de uma forma, ela achava que ia ser de outra? Sim, acontece. Raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece. Acontece, sim. É porque, assim, às vezes a gente empreende junto, mas a gente, tipo, tá em funções diferentes. Tá? E vocês têm a mesma função, né? Assim, são a mesma profissão. Então, às vezes vai dar aqueles... pensar de uma forma, outro pensar de outra. Mas é bom que estão bem conectados também, né? Tá bem alinhado. Tá bem alinhado. Eu creio que a Cláudia e o Roniel é muito bem alinhados. Nos pontos de vista de cada um, né? E assim, como Camila comentou, né? Perfis diferentes, né? Então, Cláudio é muito de observar. Já o Rony é mais mais raro que ele quer. Cláudia só olha pra ele, ele já sabe o olhar dela, né? Mas diz aí, Roniel, responde essa pergunta agora de Camila aí. Na verdade, eu sempre brinco. Eu digo que para aguentar um contador acelerado como eu, sou outra contadora para entender o que se passa na nossa mente. E assim, graças a Deus, o fato... Nós temos sim um alinhamento de vida, não apenas de negócio. Nós temos um alinhamento de vida onde o alicerce de tudo isso, ele começa com o respeito. E ainda que em determinado momento você venha a divergir, mas você tem que divergir lançando o seu entendimento, né? Informando, tentando, de maneira argumentativa, convencê-la de que seu argumento, de que seu ponto de vista faz um pouco mais sentido, ou ela, naturalmente, fazer isso comigo. Aí vai quem tiver maior poder de persuasão. Né? E aí eu sempre brinco, eu digo, contra dados, contra estatística aqui, não há argumentos. Então vamos lá. Eu estou me alicerçando nesse entendimento aqui, por essa experiência vivida, eu acredito que isso aqui vai acontecer de tal forma, e a gente sempre chega a um denominador comum, e geralmente os dois ganham, certo? E isso tem acontecido, por exemplo, de fato, na nossa empresa. Tem... momentos, naturalmente, onde por fatores externos ou acontecimentos ou novas legislações que chegam aí, desafios mesmo para a gente, é natural que eu, que estou um pouco mais à frente do negócio, me preocupe e procuro estudar um pouco mais além do que já estudo. Ela até diz, calma, em casa também não precisa tanto, entendeu? Mas é o meu jeito de ser, e a gente, essa nossa diferença de perfil, né, onde ela eu até brinco que ela é muito, muito calma e eu até por fatores genéticos, né? Não poderia ser diferente, não poderia trair o DNA. Eu sou bem mais, digamos que assim, ativo nessa busca por soluções rápidas, por soluções onde a gente já tem uma segurança de que aquilo ali vai ter um resultado esperado. Mas é basicamente isso. Já puxou um pouquinho para a pergunta que eu ia fazer agora, como você busca atualizações, porque
a área contábil é uma área que atualiza, tem muita mudança o tempo Muito. inteiro, né? Uhum. E aí, como vocês buscam estar sempre atualizados, como vocês buscam novos conhecimentos, eu vejo que você participa também de grupos de negócios, né, para estar conhecendo não só do ramo contábil, mas também de vários segmentos, Uhum. porque muda tudo o tempo inteiro, né? Relacionamento, né? A política influencia, tudo influencia Tudo muito no ramo influencia. contábil, né? Exato. Vamos lá. A gente tem todo um apoio, um aparato lá na nossa empresa onde a gente tem os melhores do país ao nosso dispor. Como? A gente tem investimento considerável lá, com grupos de auditoria, de consultoria tributária, financeira, trabalhista, previdenciária, que nos dão alicerce, onde nos asseguram para qualquer necessidade, bem como nos antecipam todas as novidades que são provenientes, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito tributário, questão que for. Então a gente tem todo um aparato, que é um investimento considerável, inclusive, mas que a palavra é essa. É aí onde você tem que ter o discernimento do que é investimento e o que é despesa. Eu nunca olhei para esses valores como despesa, são investimentos. Por quê? Eu sou um tanto legalista. Então, toda vez que o meu cliente faz qualquer pergunta para a gente tem que procurar a maneira mais fácil de levar a letra da lei para eles, traduzir aquilo ali, mas apesar de ser eu que estou falando para ele, apesar de ser um membro da nossa equipe que está falando para ele, aquela informação ela parte de uma legislação. Então, qualquer dúvida que o cliente venha ter, ou que a gente precise se moldar para uma questão mesmo de atendimento ao determinado perfil do cliente, a gente tem todo um aparato, onde a gente tem grupos profissionais já com muitos anos de história aqui no país, que fornecem para a gente consultorias e, em alguns casos, auditorias, que também nos ajudam lá, porque eu sempre digo, né, que o nosso principal recurso é o nosso capital intelectual. Então, não só eu, como minha equipe, eu busco deles, e aí eu faço questões onde, por exemplo, eu peço que eles me tragam atualizações. Eu tenho uma equipe, graças a Deus, muito motivada, onde eles estão sempre buscando conhecimento, e eu converso bastante com eles. O conhecimento é a nossa principal ferramenta. Uma empresa comercial, a riqueza dela dá-se-á em especial por a sua estrutura física, por a quantidade de estoque que você tem, algo do tipo. Nós do setor de serviços, em especial o setor de contabilidade, que é o serviço onde emprega muito o capital intelectual, a nossa riqueza é justamente o nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente conheça, mais ricos nós somos, mais nós temos a oferecer para o nosso cliente. Mas é o que você falou logo no começo, né? Vocês são consultores. Uhum. Então, se vocês não estiverem se atualizando toda hora, né? Todo o santo momento, vocês não vão conseguir passar. É a mesma coisa da gente quando a gente trabalha com consórcio, com a parte toda de financeiro, e a gente tem clientes. O cliente às vezes diz, Adriano, eu não entendo do consórcio, eu não sei nem para onde vai. Eu disse, não precisa você entender. Basta eu te explicar que você vai compreender. E daí, eu que vou fazer todo o processo para você. Então, assim, eu creio que é a mesma coisa que vocês acabaram de responder. Isso Uma mesmo. pergunta que eu acho que serve para qualquer área, seja jurídica, seja contábil, né, toda a área em si. Então, pô, é bacana demais ver esse investimento que vocês fazem, não como um custo, em si como investimento. Investimento, Isso mesmo. Bacana. Contadores não poderiam pecar nisso, né? E é interessante também que vocês já participaram de eventos, né, que a gente organiza, e essa parte do desenvolvimento pessoal também para vocês é super importante, né? Eu vejo que vocês estão sempre alinhados em grupos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade também, não só na área contábil, mas também de se desenvolver como pessoas. Uhum. Que eu acho que isso a gente precisa também trazer esse conhecimento, né, para o empresário, porque às vezes acha que é um custo, em vez de achar que é um investimento em você. Desenvolver essa área, desenvolver realmente esse conhecimento do network, de conhecer outras pessoas, de conhecer outras empresas, de participar de eventos, palestras, treinamentos, tudo que vai desenvolver vocês ainda mais, né? Sem ter mesas certas, né, Rony? Sim, exatamente. Vamos lá. Eu sou apaixonado por network. Eu acredito que a vida fica muito mais fácil a partir do momento que você conhece mais pessoas, que você se envolve com pessoas que têm o mesmo... que almeja coisas parecidas com você. Em especial nessa questão do empreendedorismo, bem como na questão ética, moral e comercial. Vamos lá. Sim, eu participo semanalmente, por exemplo, de um grupo de empresários com o único foco de falar sobre negócios.
Nosso único foco ali é falar sobre os negócios. Então, isso te coloca em certa vantagem. Por quê? Imagine que você está toda semana ali reunido com 40, 50 empresários de ramos distintos, eu aprendendo sobre os negócios deles e eles aprendendo sobre os meus. Eu vendo de que maneira eu posso ofertar o meu melhor para eles e eles de que maneira podem ofertar o melhor deles para mim. Bem como só o fato de eu me envolver diretamente com a gama de clientes que eu tenho, uma vez que ela é tão diversa, me coloca numa certa posição de destaque. Por quê? Porque eu passo a conhecer muitas histórias. Então, muitas histórias resultam em experiência. E essa experiência é suficiente para que você traga bons resultados, não só para você, mas que você leve resultado positivo também para o seu cliente. Então, isso tem acontecido bastante. Toda vez que você sai de casa e você procura a mesa certa para sentar, você procura pessoas que, assim como você, almejam, né, um crescimento pessoal, profissional, intelectual, você está sentando com pessoas que têm algo a te oferecer. E não é interesse no sentido ruim da palavra. É o interesse onde mutuamente vocês estão ali se conectando, trocando experiências e ajudando um ao outro, até quando você não percebe, você está ajudando o outro. Uma conversa informal com o seu colega que é dono de um comércio, com aquela pessoa que está pensando em empreender em determinado ramo, pode simplesmente uma ideia sua modificar o jeito que ele ia fazer aquilo. A sua experiência pode levar para ele uma outra forma de começar aquele negócio, bem como ele pode abrir para você um leque de opções que você até então não via. Tá me entendendo? Bem como surgir parcerias. Sim. Inclusive, nisso aí tem surgido parcerias. Eu tenho feito parcerias importantes quando a pessoa entende que o meu conhecimento, que a minha organização, que a nossa estrutura pode contribuir positivamente para o negócio dele. Tem surgido boas conexões. Isso é bacana demais. Essa questão de... a gente não pode nem falar, porque a gente gosta demais de relacionamento, de business. A gente sai daqui e vai para São Paulo, a gente viaja outros cantos para se relacionar com pessoas. Criar conexões. Criar conexões, porque às vezes a gente tá no mundo aqui, Sergipe, né? Aracaju, onde é o menor estado da delegação, da federação, né? Sergipe, e a gente busca sempre novos contatos. A gente já participou de diversos grupos aqui, é bacana demais. Sempre a gente incentiva as pessoas, vá, é legal, faça, observe, dê sua opinião, apresente sua empresa. E eu mesmo gosto muito de Camila, tá mais, né? Porque Camila tá envolvida com relacionamento pessoal, né? Sim. Então, mas eu gosto muito de sentar hoje eu estou um pouquinho mais restrito, né? Às vezes você me chama, vamos ali e tal, eu fico mais em casa e tal, mas eu gosto sim, eu gosto também de estar com pessoas. Eu acho que é interessante. Agora, na mesa certa. Mesa certa. Nunca em mesa aleatória. E Camila, ele começou falando, né? Logo no começo, falando sobre empreendedorismo, né? Mas onde não para na Axia, não. Conte mais. Rony e Cláudia aí, eles não param na Axia, não. Rony também tem empresas de construção civil, ele tem empresa de auto center, né? Auto center. Auto center. Rony, fora que ele falou aí há pouco instante, né? Tava aqui, mas estava com a cabeça no Maranhão, nesse instante. Então, me conte mais aí, conte mais pra gente aí essa ideia. Resumo, né? Porque assim, é interessante que pessoas que estejam começando, ou pessoas que estejam também na dúvida ainda, pode ser uma dúvida deles que pode você abrir a mente, né? Ele parte basicamente de uma máxima do conhecimento econômico, onde é importante que você não foque apenas em um tipo de negócio, por mais que ele esteja dando certo. Você pode ter aquele como seu principal negócio, é o que eu faço a contabilidade, ela é meu principal negócio. Então, assim, eu estou construindo, eu estou trabalhando com pulverização agrícola, eu já estive trabalhando com energia solar, mas eu sou contador. Então, sim, o meu foco maior é na contabilidade, mas isso não me impede de conhecer e de investir em outras áreas. Então, eu tenho, como eu te falei, né? Dessas parcerias aí, a gente trabalha também com a construção civil, a gente faz incorporação imobiliária, a gente trabalha também com pulverização agrícola, já trabalhei na energia solar, até recentemente nós. Inclusive, a empresa hoje, ela foi vendida a uma pessoa nossa e eu sou também contador e consultor dessa empresa. Graças a Deus, vai muito bem crescendo. Relacionamento, né? Relacionamento, exatamente. Então, é fundamental que você entenda que o mercado está aberto às suas ambições.
ele está aberto ao seu potencial, ele está aberto ao seu querer. Então, se você entende que você tem um potencial, você não precisa usar esse potencial em apenas um negócio. Por quê? Porque é mais uma possibilidade de conexões, é mais uma possibilidade de lucratividade, é mais uma possibilidade de você conhecer pessoas, aumentar seu network e incentivar pessoas também. Graças a Deus. A mulher de rolê deve ficar assim, aí. Daquele jeito, né? Porque o homem é virado nas 600, não para não. O que vocês acham que foi fundamental, assim, para o crescimento da empresa de vocês? Eu sei que vem muito da questão dos seus valores, né? Vocês prezam muito por isso, e isso é muito nítido na sua fala de preservar seus valores e trazer essa identidade para a empresa de vocês. Acho que isso já é uma base fundamental, mas tem algo a mais que vocês queriam acrescentar, assim, que foi fundamental para o crescimento da Axia cada vez mais? Eu diria que eu vou trazer tudo isso para uma palavra apenas. É a credibilidade. A marca pessoal, ela está por trás de tudo isso. Então, quando você tem uma rede de contatos, onde tem uma gama de pessoas com potenciais, que elas confiam, que elas acreditam que você é sério. E quando você é sério, significa dizer que você é comprometido. Então, você busca o conhecimento necessário para levar segurança e para levar potencial de crescimento para elas. Você é sério o suficiente na questão da honradez para você entregar a elas, uma vez que você é contador delas. Então, você vai ter ali informações preciosas dela e do negócio delas. Você vai saber coisas que outras pessoas não saberiam. Você vai lidar com valores dessas empresas. Então, a credibilidade é fundamental. Tanto no quesito confiança ético-moral, bem como na credibilidade em saber que vai ter um profissional ali trabalhando com você e que vai te dar uma resposta precisa sobre o que você precisa, que está ali para, caso seja algo novo para ela, ela vai estudar o suficiente para entregar o que você almeja enquanto empresário. Então, eu diria que de todo o patrimônio que eu carrego, a credibilidade talvez seja maior. E essa credibilidade ela é fundamental. A credibilidade, eu diria que ela está alicerçada em uma série de outros valores. Você faz a conjunção de todos eles e você chega à credibilidade. A credibilidade te traz crédito. A credibilidade, ela te faz sentar em mesas que até então você não sentaria. Crédito é melhor do que dinheiro. Exatamente. É uma forma de fazer dinheiro, não é verdade? Positivo. Então, a credibilidade que eu tenho com os meus clientes, a credibilidade que eu tenho com os meus sócios, a credibilidade que eu tenho com os meus amigos, elas me fizeram chegar nessa mesa aqui agora sentado com vocês. Bacana. Que bom. É uma alegria da gente estar compartilhando essa mesa com vocês. Isso aqui, assim, e eu já venho namorando com o Rony e com Cláudia para trazer vocês para cá já tem um tempo, né? Exato. E assim, quando eu falo a credibilidade, mais uma vez, a credibilidade ela está semeada ali em tudo que você faz na sua vida. Legal. Isso mesmo. As pessoas estão simplesmente olhando para você o tempo inteiro e julgando. Você conhece várias pessoas, é verdade? Exato. E aí, graças a Deus, a pessoa que eu escolhi para mim também e que, graças a Deus, é minha principal incentivadora também, que é fundamental isso. Porque, às vezes, em determinados momentos, você leva pancadas. E essas pancadas, você pode estar bem alicerçado, mas elas podem te balançar um pouquinho. E aí é fundamental ter uma pessoa com você que diga assim, eu acredito muito em você. E assim, essa primeira pessoa a chegar e dizer isso, ela simplesmente, se por um instante você esqueceu do que você era capaz, você volta agora, parece que ter um nitro ali em você e você volta... Não, e é bacana você falando sobre credibilidade, né? Porque eu acho que tem um livro falando sobre é melhor você ter credibilidade do que você ter dinheiro. Se não me engano é isso. Isso é interessante. Esse livro eu vi ontem à noite, printei, salvei, porque eu vou ler, porque eu creio que deve ter muito conteúdo ali dentro que pode ser muito importante para muita gente. Para mim e para muita gente, né? Eu creio que isso vai agregar muito. Esse livro foi escrito por meu avô. Ele dizia que é melhor ter amigo na praça que dinheiro. É isso. Essa frase. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Cláudia, se quiser responder. Tem alguma coisa que vocês fariam de novo nessa jornada e outra que vocês fariam diferente? Não, acho que isso eu repetiria porque foi realmente algo muito bom que deu certo e algo que vocês... se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Só ser nosso vizinho, né? Novo, né? Aí você faria novo.
Bem, acho que por mim, faríamos tudo igual, não mudaria nada. Massa. Bom. Não vejo, assim, nada que poderia mudar. Nada especial. Olha, ele olhou pra você, viu? É muito Eu acho que interessante nossa isso, jornada, né? Porque ela foi muito bem definida, foi tudo, assim, Bacana. equilibrado, foi muito bem pensado. foi construída realmente, construída respeitando a dia a jornada, dia a dia. E foi tudo tão bem feito, eu não mudaria nada. Pra mim tá tudo E você, Roniel? feito. É isso aí tem, né? Desde o início até hoje, pra mim não... Vamos lá. Para eu me orgulhar de quem eu sou, eu tenho que me orgulhar não apenas do meu sucesso. O meu fracasso também foi fundamental e em determinado momento, até meu erro, ele simplesmente serviu para que me gerasse experiência suficiente e que futuramente eu não cometesse mais, ou eu pensasse melhor sobre determinadas coisas. Então, se Deus nos trouxe até aqui, se Deus nos fez ter o respeito da gama de pessoas que nós temos, se a gente chega nos lugares e somos tão bem recebidos, se tem esse know-how de empresas, que a gente, graças a Deus, trabalha com eles, e a gente é tão bem querido, tão bem visto por eles, então significa dizer que o resultado final ele é muito positivo. Então, a vida ela é feita, ela é uma estrada de fato, e ela não tem apenas uma linha reta e descidas, ela tem subidas, ela tem curvas, e que essas curvas servem para você de vez em quando frear e dizer, pá, a velocidade às vezes é bom, mas nós temos que ter cautela porque essa curva aqui exige que você tenha mais atenção. Então, é como decisões que você toma na vida. A nossa intenção, e ela conta muito, é sempre acertar. Mas, às vezes, você fez tudo certo. Já aconteceu com a gente recentemente. Onde a gente fez aqui o uso da matemática. A gente fez o uso da contabilidade. A gente fez o uso de dados econômicos. E a gente seguiu essa receita. Que outras pessoas também seguiram. E o resultado não foi esperado. Por quê? Porque tem a questão dos fatores externos. E fatores externos você não controla. Exato. Então, você se arrepende? É muito fácil você dizer se arrepende depois que algo não deu certo. Funcionou. E eu aprendi. E se eu fizesse aquilo da mesma forma hoje, daria certo. Por quê? Porque tem a questão mercadológica. Acontece muito com comércios, acontece muito com negócios. Você investe em uma coisa quando o mercado está propício àquilo e você vai dar muito certo. E às vezes acontece, pronto. Aconteceu no agro, por exemplo. Você fez tudo certo, mas o momento não era o melhor. Aí você teve um ganho de produtividade, por exemplo, mas o mercado não pagava o suficiente proporcional ao que você tinha investido. Então, você fez todo o processo, o que lhe cabia, mas você não controla o mercado. E o mercado é quem dita, no final. Você, por exemplo, vamos plantar milho. E aí você obedeceu a janela de plantio. Você utilizou os melhores equipamentos possíveis. Você comprou a semente correta. E aí Plantou no Deus tempo certo. Você plantou no tempo certo. E aí Deus disse, eu vou ser bom com você. Eu vou mandar a chuva necessária para que germine essa semente. Aconteceu com a gente. Só que aí o custo de produção é R$66, por exemplo, o saco. Então você almeja vender R$80 pelo menos o saco de milho. E quando chega o mercado só paga 45. Controle isso, que deve ser essa produção. Eu vou me arrepender disso? Não, foi um aprendizado. Tá me entendendo? Nós fizemos a nossa parte certa. Para as pessoas que estavam envolvidas com a gente, que nos alicerçavam também, que foram muitas pessoas importantes, elas também fizeram a parte dela corretamente. Mas o mercado simplesmente disse que não era aquele momento. Então, serviu como aprendizado também pra gente. Você tá me entendendo? Cada processo vai ter um aprendizado, né? Exato. E eu acho que é importante isso, a gente respeitar essa jornada, respeitar os momentos, né? Exatamente. Porque são nos momentos mais difíceis que a gente aprende mais, né? E aí é onde vem justamente a base, o aprendizado que a gente vai colocar para os nossos clientes, é justamente nesses momentos que a gente aprendeu, que a gente passou pela dificuldade. Isso é super importante também, ter essa consciência. E é muito bom ouvir isso também, né? Porque a gente vê
pessoas querendo empreender e acha que o primeiro passo já vai dar certo, e não é bem assim. Não é assim. Vem a dificuldade, ela, né, você passou 3 anos, não foi que você comentou? Foi os 3 anos e meio para realmente né? começar. E quantas pessoas Difícil. Com 6 meses, 5 meses já querem desistir porque acham que não tá dando certo. E não é assim. É a persistência mesmo, né? É a continuidade que faz realmente o negócio dar certo, né? Não é o começar, é o continuar. Perseverança é fundamental, porque quanto mais você persevera, desde que você esteja fazendo a coisa certa, lógico, você tende a determinado momento alguém te enxergar. Então, se você tem um comércio, se você presta um serviço, você entende que o que você está fazendo é bem feito, ainda que o fruto não chegue, é simples. Pronto, uma indústria, às vezes você monta uma indústria, ela pode levar 8 anos para que ela comece a fazer jus à rentabilidade. Você tem alguns serviços de algumas empresas de serviço, por exemplo, que é fundamental que o cliente lhe conheça, que você se solidifique na mente dele e que você prove para ele que você tem a capacidade de atender a ele como ele gostaria, como ele necessita. Então, isso não pode ser da noite para o dia. É por isso que a gente é dito economicamente a fase embrionária de uma empresa, que geralmente é de 2 anos. O que é isso? O ideal é que você, ao montar um negócio, você não faça retiradas dele, que é o grande erro do pessoal, ela já quer o salário no primeiro mês. Não. O ideal é que você tenha uma reserva de caixa para você se manter. Um giro de capital. Olha a dica aí, viu? A dica. Ó, a dica. Respeite essa fase embrionária dela, onde ela está muito mais suscetível às questões mercadológicas. E você, durante esse período, você reinvista tudo que você tem como faturamento e lucro. Então, o faturamento, você vai ter que tirar o custo operacional, você vai ter que pagar seus fornecedores para dali sobrar seu lucro. E esse lucro, em tese, não é para se transformar no que o pessoal faz em salário, né? Que tem gente que pega até um pouco mais de o lucro. Ela pega a receita e confunde com salário. Então, se você está começando a empresa, é fundamental que você respeite um período, e esse período, ainda que ela esteja te dando lucro, reinvista. Faça reserva de contingência, busque novos mercados, busque novos clientes, dê mais, como é que se diz, mais variedade ao seu rol de produtos, e aí vai fazer por questão geométrica, vai fazer com que você cresça de maneira mais rápida. Porque se você pegar sempre o lucro que o seu negócio dá, de imediato já começa a usar. Isso serve para qualquer empresa, Rony. Qualquer negócio. Qualquer negócio. É fundamental que você pegue o lucro que ela está dando inicialmente, não aumente seu custo de vida, seu padrão de vida. Seja para empresa que tem produtos e seja serviços. Não tenha dúvida. Ou seja também consultorias. Consultorias. Qualquer empresa em si. Qualquer tipo de bacana. negócio. Inicialmente, o indicado é que você não retire o lucro. O lucro, ele deve ser revertido em investimento. Reinvestir, né? Reinvestir. Exato. Você tem que potencializar o seu negócio. À medida que, quando você for retirar esse lucro, ela nem vai sentir, porque ela já está mais solidificada. Sólida. Nossa. Bacana. Estamos caminhando já para o final aqui do nosso bate-papo. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem empreendem, vocês que são contadores, né, que vão saber muito bem o que é a pessoa com anseio, né, quando vai abrir uma empresa, esse primeiro friozinho na barriga do iniciar. Então, eu quero que vocês deixem uma mensagem para os empreendedores e quem tem vontade de empreender em casal e tem medo, né, que dá certo, tá vendo? Vocês viram aí. Deixem uma mensagenzinha. No início, a gente fica um pouco receoso de afetar de alguma forma o relacionamento, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Trabalhar junto, passar o dia todo junto, então tem problemas. E você fica com receio de levar para casa algumas coisas. Mas assim, no final, não tem problema. Lógico que vai depender do relacionamento de cada um. Mas a gente, graças a Deus, não temos problemas, nunca tivemos. A gente sempre consegue. Os problemas que tem a gente conversa e resolve. Tudo tranquilo. Como a Cláudia falou, só um olhar, já foi. Em relação a empreender, eu acho que quem tem vontade, tem perfil e tem esse desejo, essa vontade, acho que tem que arriscar, sim, ir em frente, porque, assim, Deus vai abençoar e vai ajudar e vai tudo dar certo. Não pode ter medo. Que massa, amor. Tem essa câmera aqui, se você quiser, olhe para ela. Porque eu acho que é interessante as pessoas escutarem vocês, né? São pessoas que já estão no mercado contábil, né? Já tem um bom tempo. E a frase, da forma como vocês vão passar para essas pessoas,
elas levam sim. Muita gente que assiste o Decode Fix, eles levam sim tudo que as pessoas convidadas que estão aqui que aprendem. Sim. Então é bacana. É bacana sim você pela experiência, vocês dois. Sim. Empreender, eu diria que é uma das virtudes mais bonitas do ser humano. Empreender, ele é acima de tudo um ato de coragem. É uma decisão de acreditar em si. Empreender é você abrir mão de férias. Empreender é abrir mão da segurança de um FGTS, de uma multa rescisória quando necessário, 13º. Empreender é você acreditar que o seu potencial é suficiente para alcançar sonhos que em outras situações você não conseguiria. Como tudo e qualquer coisa na vida, se você quer crescimento, o crescimento ele é oposto ao comodismo. O crescimento está sempre do lado oposto do medo. Então, se você quer empreender, a primeira coisa que você tem que deixar para trás, é o medo. Porque o medo, muitas das vezes, ele pode ser sim uma ferramenta de segurança até para salvar a sua vida. Mas em alguns casos, o medo ele funciona como uma âncora que vai te deixar parado ali e vai te impedir de ter voos, né? Galgar aí caminhos que de outra forma você não galgaria. Então, a minha vida hoje, depois que eu resolvi de fato empreender, ela é muito mais, ela brilha mais do que no meu melhor sonho imaginei um dia. Que massa. E isso parte principalmente da premissa de eu nunca andar ao lado do medo. Eu simplesmente tenho uma frase que meus amigos riem comigo. Eu digo assim, apenas vá. Como assim? Eu disse, apenas vá, vai dar certo. Então, você tem uma ideia de negócio. Você naturalmente começa a se empolgar para aquilo, você vai se projetar para aquilo. E aí, para quem gosta dos livros de autoajuda ou não, se a sua mente é voltada para o crescimento, não tenha dúvida, você vai crescer. E se a sua mente acredita que empreender é o que é necessário para o seu crescimento, que na grande maioria dos casos não tenha medo. Você simplesmente pegue todo o seu potencial, coloque ele a dispor da sua família, a dispor da sua parceira, do seu parceiro, a dispor dos amigos mais próximos, comece ajudando ele, outras pessoas vão ver que a sua fórmula está dando certo para ele, outras pessoas começam a chegar para te pedir ajuda também. Seja transparente, entenda o poder da honestidade, ela abre portas. Seja corajoso para acordar cedo todos os dias e não se preocupe em que hora você vai chegar em casa, que é natural também, em especial no início. E tudo isso vai te trazer a credibilidade necessária para que as pessoas acreditem mais em você. E quanto mais pessoas acreditarem em você, mais importante você se transforma. E essa importância vai fazer com que as pessoas digam assim, ela é importante para mim, eu preciso dela. E elas vão te contratar. Elas vão comprar seu produto e elas vão muitas das vezes comprar mais caro de você porque elas acreditam mais em você. Bacana, parabéns. E foi o que a gente estava conversando ontem, não foi, Rony? Eu creio que você falou uma palavra aqui que refrisou novamente agora. Credibilidade. Exato. Eu falo de consórcio, porque consórcio tem tudo quanto é canto. Tem tudo quanto é canto. Mas a gente estava conversando e a frase principal, em negrito mesmo, caixa alta, foi credibilidade. Então, e Rony presenciou isso e ele firmou novamente aqui. Acho que isso é bacana demais. Ser consolidado no mercado pela credibilidade é bacana. Exato. A Uniconsórcios, ela só está pujante. Ela só vem dando os números, só vem mostrando esses números. Vocês só são convidados a receber esses prêmios nacionais que vocês recebem porque vocês ganharam a credibilidade das pessoas às quais vocês venderam esses consórcios. Sim. Elas compraram com você não apenas uma casa, elas não compraram não apenas um carro primeiro ou um carro melhor que elas almejavam. Elas tinham um sonho, elas entenderam que vocês têm a credibilidade necessária para elas investir um capital necessário, muitas das vezes um valor considerável, e vocês entregaram a ela igual ou melhor do que elas esperavam. Credibilidade. Olha, pessoal, isso aqui não foi nada combinado não, viu? Na verdade foi um assunto que a gente tava conversando com ele ontem e assim, foi o tema que deu, foi credibilidade, consolidação, e isso mostra mais uma vez... Como é que o senhor fala? É jabá, é? Quando dá uma propaganda assim. Jabazinha. Mas não foi não. Mas nesse caso Mas, aqui... de qualquer forma, muito obrigada. Assim, é algo que nos impulsiona também, é o que faz a gente estar firme aqui no nosso propósito, é justamente manter essa credibilidade independente. A gente sabe que
todos os nossos clientes, eles entraram na Uniconsórcios nos conhecendo, né? Sabendo quem nós somos, principalmente antes de conhecer consórcio. Depois a gente vai explicar sobre o produto, justamente para manter essa credibilidade. É isso, porque a empresa ela é feita de pessoas. Isso. E essas pessoas, em especial na figura dos gestores, trazem a credibilidade necessária. A equipe que te dá todo o suporte, elas têm o conhecimento e elas pegam de você a cultura que você impregna na empresa. Então, se você é honesto, se você é coeso nas suas propostas, se você, de fato, entrega o que o cliente espera de você, ou até um pouco mais em alguns casos, a sua equipe passa a entender isso, ela passa a se comportar. Eu até brinco com a minha equipe. Imagine que sou eu aí. E responda como se fosse eu. Imagine que você é eu e você vai responder como se fosse eu. Fiz uma viagem, nós fizemos uma viagem. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Isso aconteceu ano passado. E aí era uma viagem distante, o fuso horário não batia. E eu fiz um pedido especial a eles. Eu disse, confio em cada um de vocês. Só estou deixando aqui a minha empresa com vocês, porque eu confio em cada um aqui. O que vocês me conhecem por os anos que já têm comigo é suficiente para saber como eu daria a resposta a cada cliente aqui. Então, só me liguem, de fato, se não entenderem o que eu responderia naquele momento. Mas, por favor, me deixe com E aí, a prova de que os processos estão bem criados, a prova de que a equipe entendeu o nosso jeito de trabalhar, que a ligação era só para perguntar como é que estava a viagem. Que massa! Eu quero finalizar entregando o brindezinho do nosso podcast. Obrigado. Agora, Muito obrigada. o café do casal vai ser com o Decodefix. Que linda. E agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado. Com certeza, assim, eu vou assistir umas 10 vezes esse episódio porque tá incrível. Muito obrigada. Muita coisa. Nós que agradecemos, na verdade, o convite. Maravilhoso. De fato, já tem um tempo que o Adriano e a Camila carinhosamente nos convidam a vir aqui. A soma de afazeres, no entanto, agenda, né? É o vilão, né? Digamos assim, o vilão do empreendedor é a falta do tempo. Mas eu diria a vocês que é muito válido. E assim, nesse momento aqui agora, se eu soubesse seria tão prazeroso, eu teria arrumado um tempinho na agenda para vir antes. Obrigada. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.